Alô, guerreiro, alô, guerreira, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui, professor Júlio Paulos. Eu sou professor de Geografia, especializado em concursos militares há 16 anos, e trago para você hoje aqui mais uma questãozinha da SpaceX para mostrar para você de forma muito assertiva como gastar energia para estudar para esse concurso que tanto assusta a galera na geografia, para que você chegue na prova com tranquilidade e busque o gabarito. Se você gostar do nosso trabalho, peço com muito carinho que você siga a gente, curta, compartilhe, mostra para geral, porque com certeza existem centenas de sonhadores, assim como você, na busca pela farda. Legal? Hoje a gente vai corrigir uma questão de um tema forte, né, de teorias demográficas. Vamos nessa? Beleza. Bom, antes da gente corrigir a questão em si, eu vou mostrar para você como não decorar, e sim como entender o tema. Tranquilo? Quando a gente fala de teorias demográficas, não há como não falar de Thomas Malthus. Malthus é o precursor, né, de teorias que vão falar o seguinte: alta natalidade é a causadora de um problema. Por que Malthus vai buscar esse raciocínio? Porque Malthus vai estar presente na explosão demográfica dos países desenvolvidos, lá no século XVIII. Ele vai olhar para aquela situação e vai falar: pô, tem muita gente para pouca produtividade, para pouca produção. E aí ele vai entender que a forma de você ceifar esse problema, que no caso ali dele seria a fome, né, é diminuindo a natalidade. Ok? E aí todas as teorias que vierem apoiadas no nome Malthus têm essa configuração que eu escrevi para você aí. Alta natalidade é a causadora, é a culpada de um determinado problema. E aí vamos entender quais são as teorias que vêm coladas com o nome Malthus. São três. São três teorias. Vou botar aqui. A teoria malthusiana, a teoria neo-malthusiana e a teoria eco-malthusiana. E aí, como saber, embora as três sejam alta natalidade é causadora de um problema, como saber qual é qual? São dois fatores. O primeiro, recorte de tempo. E o segundo, qual é o problema que a alta natalidade causa? Isso separa as três teorias. Então vamos. Malthusiana. Acontece no final do século XVIII, alta natalidade causa a fome. Neo-malthusiana. Acontece em meados do século XX. Por quê? Porque é em meados do século XX que a gente tem explosão demográfica nos países subdesenvolvidos, nos países mais pobres. Exemplo, o Brasil, né, que hoje é emergente e tudo mais. Beleza? Tranquilo. E aí a alta natalidade vai causar o quê? Pobreza nesse país, por causa do entrave econômico, uma vez que você tem que despender recurso para uma população que não trabalha, que seria o jovem, a criança. Beleza? E a ecomalthusiana? A ecomalthusiana vai nascer ali em 60/70 também do século XX, porque é ali que se discute o desenvolvimento sustentável. Então, vai se entender que a alta natalidade causa pressão sobre o meio ambiente. Né? Beleza? Tranquilo? Show de bola. E junto à teoria neo-malthusiana, em meados do século XX, quando a gente está ali na Guerra Fria, vai surgir uma outra teoria que a gente chama de reformista ou marxista, que vai entender o seguinte: que a alta natalidade ela não é a causadora, ela é a consequência de um problema. E, no caso, vai estar diretamente ligado à teoria neomalthusiana, contrapõe diretamente a teoria neomalthusiana. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Normalmente, a galera de classe média ela é malthusiana, é neomalthusiana, sem perceber. Né? Às vezes percebe, às vezes não. É uma discussão que está bombando aí, né, hoje no planeta. Vou dar um exemplo. Você está na rua com um amigo seu e aí você vê uma mendiga no chão. E aí você pergunta para a mendiga: quantos filhos a senhora tem? Ela vai falar 10. Por que ela vai falar 10? É porque ela está numa situação que não é a mesma sua, que o filho não é custo, né? Que ela não tem recursos e etc. E aí você vai associar de forma direta. Por isso que é pobre. O fato dela ter 10 filhos, para você, indica que ela seja pobre. Você fala: também 10 filhos? Como é que não vai ser pobre? Ou seja, o que você está afirmando? Você está afirmando que você é neomalthusiano. Alta natalidade, ou seja, o fato da mulher ter 10 filhos, é o que faz com que ela seja pobre.
Ok? E aí a gente faz uma outra pergunta. Mas será que se eu tirar os 10 filhos da mulher, ela deixa de ser pobre? Essa é a pergunta feita pela teoria reformista, teoria de baixo. E a resposta é não. Ela não vai deixar de ser pobre, ela vai continuar sendo pobre, muito provavelmente até mais pobre do que ela já é. Por que ela vai continuar? Porque não é dado a ela educação, não é dado a ela saúde, não é dado a ela habitação, não é dado a ela trabalho. Então, a teoria reformista vai entender que se isso que eu acabei de falar for dado a ela, ela passa a ter menos filhos. Ou seja, não é o fato dela ter 10 filhos que faz com que ela seja pobre. É o fato dela ser pobre que faz com que ela tenha 10 filhos. É por isso que a alta natalidade, para a reformista, é a consequência. É o fato dela ser pobre que gera filho. É só você olhar para a galera de classe média para cima. Quanto mais dinheiro você tem, menos filho você tem, porque mais recurso você tem. Então, a teoria reformista ou marxista vai entender que a solução está não na queda da natalidade, e sim na distribuição dos recursos. Deu para entender, meu camarada? Vamos agora para a questão. Segundo essa teoria, olha aqui, o alto crescimento demográfico seria uma das causas. Olha aqui como é que ele já está meio que te dando uma resposta. Ó. Alto crescimento demográfico, ou seja, alta natalidade, né, seria uma das causas. Uma das causas. Ou seja, causa é quem? Malthusiana. Agora só pode descobrir qual, né, de Malthus. Se é malthusiana, neomalthusiana ou ecomalthusiana. Uma das principais causas da generalização da pobreza em regiões subdesenvolvidas. Pronto. Pobreza, região subdesenvolvida, neomalthusiana. Tranquilo? Vamos ler o final da questão, mas olha como é que você matou rápido. O aumento descontrolado do número de pessoas atrapalharia o desenvolvimento dos estados pobres, desviando recursos para investimentos não produtivos, como creches e escolas, e criando relação desfavorável entre o número de pessoas em idade de trabalhar e o total de habitantes. Logo, o controle da natalidade seria a resposta para o desenvolvimento. Ou seja, falou que a alta natalidade causa a pobreza dos países subdesenvolvidos, teoria neomalthusiana. Vamos no gabarito? Tá aí, gabarito letra A, teoria neomalthusiana. Cara, de novo, se você gostou, se você curtiu, deixa seu like aí, espalha para geral, a gente volta. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Aqui, professor Gênio Paulo, gabaritando a geografia. Valeu!